Boa noite, graça e paz, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos e queremos nesta noite louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Estamos nas celebrações do memorial da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E eu desejo compartilhar nesta noite uma palavra aos irmãos da igreja, baseado no Evangelho de João, capítulo 13. Nosso texto narra alguns momentos da última ceia de Jesus Cristo. Hoje eu não quero falar sobre todo o capítulo. Na nossa exposição bíblica no Evangelho de João, eu estarei tratando os demais textos, ou as demais partes do nosso texto do Evangelho de João com mais detalhe. Mas eu quero compartilhar com os irmãos do versículo 31 ao versículo 38. Nosso texto ele tem como pano de fundo o cenáculo, aquele local onde Jesus Cristo celebrou a ceia. E por ocasião da festa dos pães ázimos, uma festa que acontece antes da Páscoa judaica, Jesus Cristo também, junto com os seus apóstolos, ele tem um momento de uma refeição e também ali ele institui a sua ceia. João registra esta refeição, mas não trata ou não menciona na sua narrativa a instituição da ceia. Mas este é um momento precioso para Jesus Cristo. Novas lições são passadas aos apóstolos. Seu ministério terreno está chegando ao fim. Nos evangelhos, quando fazemos a leitura de cada um dos evangelhos, encontramos então a narrativa da ceia. Mateus capítulo 26, versículos de 20 a 35, Marcos capítulo 14, do versículo 17 ao 31, e Lucas capítulo 22, de 14 a 38. Então João é o único que não entra na narrativa da última ceia, quando então Jesus Cristo institui a sua ceia. Mas João não deixa de falar dos eventos em torno desta celebração. João nos mostra detalhes dos últimos dias de Jesus, com lições fundamentais para a igreja. O cristianismo ele não pode ser encarado como um conjunto de festividade, um pacote de eventos, mas tudo que envolve os valores cristãos devem ser observados por cada cristão. Isto é como um grande mandamento ensinado por Jesus. E aí então, Jesus insere nesta celebração, ele insere neste momento precioso para os seus apóstolos ensinos ricos, que nós precisamos aprender com o Senhor. E eu quero então convidá-lo a junto comigo estar fazendo esta leitura. E se você puder nos acompanhar, João capítulo 13, eu vou fazer a leitura de todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 38. E aí então, se você tiver a oportunidade, se tiver com a Bíblia na sua casa, se você desejar estar lendo junto comigo, talvez a minha versão seja diferente da sua versão, mas você pode me acompanhar na leitura versículo por versículo. O nosso texto, o meu texto bíblico, a minha versão é a Almeida Corrigida Fiel. Você pode ter uma versão da NVI, versão Almeida Corrigida, enfim.
não importa a versão que você tenha aí na sua casa, mas você pode me acompanhar na leitura. Eu quero, antes de nós começarmos a fazer a leitura, eu gostaria de estar orando por você, orando por sua casa, orando por sua família. Que este momento seja um momento precioso também para a sua vida, um momento precioso para você, para que você possa refletir na palavra do Senhor, possa entender aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que é a boa e perfeita vontade do Senhor para a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai de graça, Pai querido, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós queremos neste momento colocar a vida dos teus servos diante do teu altar. Colocar, ó Pai, a igreja que se reúne aqui nesta cidade, ó Pai. A tua igreja, ó Pai, o povo que te clama, o povo que professa o teu santo nome aqui nesta cidade. Aqueles que desejam realmente viver debaixo da tua vontade, em obediência à tua palavra. Queremos colocar também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Pai, que o teu poder, a tua graça, a autoridade do teu Santo Espírito esteja sobre cada vida. Que tu, ó Pai, venha falar em cada coração nesta noite, através da tua palavra. Que a mente, Senhor Deus, ela possa se abrir para compreender, ó Pai, aquilo que é o teu querer, aquilo que é a tua vontade. Corações, Senhor, sejam quebrantados diante do poder do teu Santo Espírito, ó Pai. Nós não queremos apenas, Senhor Deus, se reunir para cumprir um ritual religioso, ó Pai, mas o nosso propósito é anunciarmos o teu reino. Nosso propósito é anunciarmos, Senhor Deus, a tua vontade, para que vidas, ó Pai, possam reconhecer que tu és o único Deus, tu és o único Senhor, e que através do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, ó Pai, ao primeiro dia da semana para nos dar uma nova vida. Assim, Senhor, nós possamos também ter a nossa vida consagrada no teu altar. A nossa vida, ó Pai, consagrada, Senhor, debaixo das tuas mãos, debaixo da tua vontade, do teu poder, da autoridade do teu Santo Espírito. Pai amado, eu quero colocar os lares que também recebem, Senhor, nesta noite a tua palavra. Cada vida, Senhor, que agora se coloca diante de ti, ó Pai. Cada vida, Senhor, que está aqui, ó Pai, reunidos conosco, ó Pai, ainda que no seu lar, ouvindo a tua palavra, para que também o poder desta palavra, Senhor, possa quebrantar este coração, transformar esta vida para a honra e glória do teu santo nome. Que esta palavra ela seja, Senhor Deus, uma quebra, Pai, quebra de costumes, quebras de práticas religiosas, para que possamos viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Abra, Senhor Deus, a nossa mente, abra o nosso coração para entendermos, Senhor Deus, aquilo que tu tem para cada um de nós. Que a tua igreja, Pai, ela possa se voltar mais para ti, ela possa fazer renúncias, ó Pai, consagrar as suas vidas e buscar um caminho de santificação. Fala conosco, Senhor Deus, nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao nosso texto bíblico. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor,
tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse: entendes o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Não falo de vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo: se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de que ele falava. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele que eu der o bocado molhado. E molhado o bocado o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-os depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco, mas me buscareis. Mas como tenho dito aos judeus: para onde eu vou, não podeis vos ir. Eu vou-lo digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo,
que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Eu quero, para nós prosseguirmos, né, e isso irá facilitar um pouco mais a nossa compreensão desta passagem, a nossa compreensão do texto bíblico, né? E eu creio ser de bastante importância nessa contextualização. Conforme eu expliquei, eu não vou fazer aqui a exposição de todo o livro, porque em outra ocasião eu não farei a exposição de toda a passagem, de todo o capítulo 13, porque em outra ocasião eu estarei fazendo a exposição desses primeiros versículos até o versículo 30. Mas eu vou só destacar para os irmãos, destacar para a igreja. O primeiro versículo localiza a situação desta celebração. Jesus Cristo, o autor, João, localiza a passagem dentro da ocasião festiva do povo de Israel, ora antes da festa da Páscoa. Então, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu quero que você perceba este versículo, porque nós vamos conectar este versículo ao final da passagem. Jesus Cristo amou os seus apóstolos até o fim, e ali Jesus Cristo estava reunido com os 12. Ele então manda que preparasse um lugar, e esse momento é um momento antes da festa da Páscoa, que é justamente a ocasião da festa dos pães asmos. E aí então Jesus Cristo, ele junto com os seus apóstolos, ele reúne ali naquela semana anterior à Páscoa. Nós temos que entender que por ocasião da morte de Jesus Cristo, a Páscoa aconteceu no 7º dia. Lembrem-se disto, a Páscoa não aconteceu no primeiro dia da semana, o chamado domingo dos nossos dias. A Páscoa aconteceu por ocasião da morte de Jesus Cristo no 7º dia, ou seja, no Shabá. Era aquele dia então que aconteceu a Páscoa. E o texto então nos mostra que dias antes Jesus Cristo se reúne com os seus apóstolos. Segundo a tradição, poderia ser na noite de quinta-feira que Jesus Cristo então reúne com os seus apóstolos. E horas antes, ele primeiro inicia este momento, esta ocasião, realizando uma ceia. Não é a celebração da Santa Ceia. Primeiro eles comeram, como era a tradição, o cordeiro. Eles comeram aqueles alimentos preparados para a ocasião. E então Jesus Cristo estava ali junto com os seus apóstolos, junto com os seus amados e queridos. E aí o texto declara que ele os amou até o fim. E depois ele passa então a ensinar ações práticas na vida do indivíduo. Não é só na vida dos apóstolos. Essas ações que narra desde o capítulo 2 até do versículo 2 ao versículo 11, quando inicia e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E aí então Jesus Cristo passa a demonstrar amor, a demonstrar cuidado. Jesus Cristo lava os pés dos seus apóstolos. Isso é demonstração de cuidado, demonstração de amor. Jesus Cristo fazendo renúncia. Ele deveria ter os seus pés lavados pelos seus apóstolos, mas é Ele quem faz isto. Isso é uma demonstração de humildade, de simplicidade do Senhor. O Deus que se fez carne e habitou entre nós,
o Deus que deixou a sua glória. Filipenses capítulo 2, versículo 7. E ele se faz servo, é ele que está servindo, é ele que está ali no meio dos seus apóstolos para cuidar de cada um deles. E aí então Cristo passa, depois desse gesto maravilhoso, ele passa a apontar que alguém que estava no meio deles era o traidor, era aquele que levantaria a sua mão para trair Jesus. E Jesus Cristo aponta para quem é o traidor. Num diálogo entre Pedro, Jesus e João, o traidor é revelado, aquele que molha o pão do seu bocado. Há uma simbologia aqui nesse texto, demonstrando que Judas não era um qualquer, ele estava assentado ao lado de Jesus, e era ele que estava à direita de Jesus, porque ele era o único que poderia, Judas estava sentado à esquerda de Jesus, à direita de Jesus estava João Batista, porque João Evangelista, porque João Evangelista encostava a cabeça no peito de Jesus Cristo. A posição que os judeus se alimentavam era uma posição deitada, onde eles ficavam com as pernas para fora da mesa, deitado, mais ou menos nesta posição aqui, e assim eles se alimentavam. João Evangelista estava aqui nesta posição, e por isso ele poderia encostar a cabeça no peito de Jesus. E Judas Iscariotes estava do lado esquerdo. Então, quando ele comia, ele molhava o seu pão no prato de Jesus. Isso nos mostra confiança, nos mostra um cuidado. Jesus Cristo não rejeitou aquele que ainda haveria de traí-lo. E aí então, nós caminhamos nesta narrativa do traidor sendo revelado até o versículo 30. Essas três partes nós estaremos falando com mais cuidado, com mais detalhe, quando estivermos então fazendo a exposição do Evangelho de João. E agora, entrando aí no versículos 31 a 38, nós vamos então entender a revelação da glória do Filho de Deus. Como é que nós precisamos entender, como nós precisamos compreender esta revelação do texto bíblico? O Filho de Deus é revelado no texto bíblico. Jesus, a glória de Deus aos homens. Então, tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Após então a saída de Judas, Jesus volta-se para seus discípulos e declara para os seus discípulos que a sua hora é chegada. Ou seja, Jesus Cristo passa a falar de seu martírio. Talvez os seus discípulos ainda não estavam entendendo exatamente o que estaria acontecendo naqueles momentos posteriores, mas aqui nos mostra o texto bíblico que é o ápice da glorificação de Deus. É um momento ímpar, é um momento onde algo maior está para acontecer: a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Deus será glorificado na morte do seu Filho unigênito, o único Filho gerado por Deus. Nós somos criaturas de Deus, mas Jesus Cristo é gerado por Deus. Jesus Cristo é a revelação de Deus aos homens. A glória de Deus é o ponto principal nas palavras de Jesus Cristo. É interessante mostrarmos que o texto bíblico, por 5 vezes, nesses 2 versículos, nos fala sobre a palavra glorificar. A palavra ela é repetida por 5 vezes. A glória de Jesus é o ponto maior no texto bíblico. É o ponto maior do Evangelho de João. A glória de Jesus.
e a sua morte na cruz, o seu sacrifício na cruz do Calvário, é o ponto maior do Evangelho de Cristo Jesus, porque é na cruz do Calvário que Deus, através do seu Filho, traz a remissão dos nossos pecados. Por isso, a glória do Pai é revelada especialmente na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pois na cruz Jesus Cristo venceu também a morte, venceu o último inimigo. Deus foi glorificado no Filho, e o Filho é glorificado na pessoa do Pai. O Filho é glorificado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo venceu então o nosso último inimigo. E aí então Ele nos liga à presença de Deus, ou nos liga ao Pai. Por isso, Cristo na cruz do Calvário nos concede a salvação. O Filho glorificou ao Pai morrendo na cruz, o Pai glorificou ao Filho ressuscitando da morte. Naquela mesma noite então, Jesus Cristo ele é preso, julgado no dia seguinte e condenado. Pode-se dizer que Jesus Cristo ele é preso basicamente, na madrugada, quase que por volta entre 4 e 5 da manhã no nosso horário. E aí, pela manhã, Jesus Cristo é levado a Caifás. Na manhã, naquele dia, Jesus Cristo é pregado na cruz e é morto às 3 horas da tarde. Jesus estaria na cruz derramando então ali o seu sangue em favor dos nossos pecados. 2 aspectos da cruz que a cruz nos ensina. A cruz nos ensina que quando nós olhamos para ela, nós precisamos lembrar do que Cristo fez por nós. E nós cristãos não temos que ficar vivendo um ritual anual de carregar uma cruz pelas ruas de uma cidade, para que então demonstrássemos um coração miserável, um coração humilde. Não. Nada desses valores o cristão precisa estar celebrando. Conforme eu tenho dito por muitas vezes, nós cristãos não celebramos a Páscoa, apenas lembramos da ressurreição de Cristo Jesus, porque Cristo é a nossa salvação. Se nós utilizarmos a palavra Páscoa como libertação, que é o contexto da palavra Páscoa no Velho Testamento, Êxodo capítulo 12, é a libertação, é a passagem, é a libertação de um cativeiro que o povo havia vivido, experimentado por 430 anos, e é nessa então ocasião que Jesus Cristo, ele institui uma nova aliança, e a aliança é no seu sangue, o seu corpo, que é entregue pelos nossos pecados, para carregar sobre si as nossas chagas, Isaías 53, carregar sobre si as nossas dores, carregar sobre si as nossas mazelas, as nossas imperfeições, mas o seu sangue, como o sangue do Cordeiro, foi derramado para a lembrança do cativeiro egípcio, e também o sangue do Cordeiro era derramado para a remissão dos pecados do povo judeu. Jesus Cristo se torna o nosso Cordeiro pascal, ou seja, aquele que morreu pelos nossos pecados para nos trazer salvação e libertação. Nós não estávamos num cativeiro egípcio. A nossa escravidão era a escravidão do pecado, e por Cristo Jesus, a cruz nos lembra que fomos libertos do cativeiro do pecado para uma nova vida, para o seu reino. Colossenses capítulo 1, fomos libertos das trevas para o reino da luz, fomos libertos do pecado para a presença de Deus. Por isso Cristo nos tornou dignos do seu reino, dignos da salvação. Ainda precisamos entender que Jesus
estaria na cruz, onde era símbolo de maldição. Por isso, ele se fez maldito por todos nós. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos diz o seguinte, Gálatas 3, versículo 13. Abra aí, meu querido irmão, abra aí na sua Bíblia, Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Preste atenção, eu vou ler mais uma vez esse texto contigo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, a maldição do pecado, fazendo-se maldição por nós, a cruz, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus amados, esta é a glória de Deus, esta é a glória do Cristo. E o cristianismo, a cruz do Calvário. Precisamos entender alguma dessas lições ensinadas por Jesus Cristo no cenáculo. Entenda isso. Naquele dia, Jesus Cristo mostrou a sua glória aos homens. A glória de Deus não são sinais. A glória de Deus não foram os milagres realizados por Jesus. A glória de Deus não foi a ressurreição ou Lázaro ter saído do túmulo, mas a glória de Deus é Cristo morrendo na cruz do Calvário, porque ali o Filho do Homem seria glorificado. E Deus seria glorificado em Cristo Jesus. Assim precisamos entender, precisamos compreender. Por isso, saia dessas vãs tradições onde celebramos, ou onde o mundo celebra um Deus morto, onde o mundo carrega um Deus morto pelas ruas. Nós celebramos a um Deus vivo. E aí então Jesus Cristo passa a nos mostrar uma lição muito maior que os homens precisavam entender. E ele chama os seus apóstolos de uma maneira tão carinhosa. Olha aí o versículo 33. Continuando aí em João 13. Continuando João 13, versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não vos podeis ir. Eu vou-lo digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus agora ele usa a linguagem do amor que depois nós vamos encontrar nas cartas joaninas. Filhinhos, é uma palavra de intimidade, de cuidado. Meus queridos, meus amados, compreendam, vocês são meus apóstolos, vocês são meus discípulos. Jesus fala da sua morte, mas eles também precisavam compreender que por algum momento e por algum tempo eles não teriam a presença humana de Jesus. Jesus Cristo apenas vai registrar que eles teriam esperança,
Eles teriam o Espírito Santo para fortalecê-los. Eles não estariam separados de Cristo constantemente. Eles estariam momentaneamente sem Jesus, porque uma vez que Jesus Cristo seria colocado no sepulcro, Jesus Cristo ressuscitaria, estaria com eles mais uma vez por algum tempo, e aí depois então Jesus Cristo, na sua ascensão, subiria aos céus e deixaria o Espírito Santo, que é a promessa de Jesus Cristo. Mas o que os apóstolos ainda precisavam compreender, que havia necessidades ainda que eles precisavam entender. E nós sabemos que havia uma disputa entre os apóstolos, quem seria o maior no reino de Deus. Eles ainda estavam disputando valores humanos, coisas pessoais eles ainda estavam discutindo. Por isso, Jesus Cristo mostra para eles: ainda por um pouco estou convosco, mas logo eu não estarei mais. Vós me buscardes, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vos ir. Eu vou-lo digo também agora. E aí ele passa a declarar: eu não estarei convosco por algum tempo. Eu estarei indo para um lugar onde vocês não poderão me seguir, mas depois vocês estarão comigo eternamente. E o segundo aspecto do nosso texto é a necessidade de amar. Jesus Cristo transmite o novo mandamento, e o novo mandamento ele precisava ser uma prática na vida dos apóstolos. Isso aqui é uma ordenança, não é algo que simplesmente eles poderiam ouvir, como muitas das vezes nós dizemos, expressões que apenas fazem parte do meio evangélico, mas muitos cristãos não conseguem viver. Nós usamos a expressão irmãos em Cristo, mas até que ponto eu verdadeiramente sou teu irmão? Eu gostaria que você me tivesse não somente como um irmão em Cristo, mas um verdadeiro irmão, aquele que faz parte da sua família. É essa a ideia do cristianismo do primeiro século. A nossa geração não consegue mais viver esses valores. A expressão irmão é apenas uma forma ou uma maneira de nós tratarmos uns aos outros. Não há uma verdade na prática das nossas palavras. Jesus Cristo, quando declara amei uns aos outros, que vos ameis uns aos outros, Jesus Cristo está ensinando que eles precisavam se amar assim como Deus os ama. E nós precisamos amar uns aos outros. E se eu amar o meu irmão em Cristo como Deus me ama, então aquele meu irmão em Cristo verdadeiramente ele é a minha família. Ele faz parte do meu relacionamento, dos mesmos laços que eu. E eu preciso tomar cuidado, eu preciso realmente me entregar por aquele irmão, dar a minha vida por aquele irmão. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus Cristo, quando declara como eu vos amei, Jesus Cristo está falando: olha, eu os amei até o fim. Lembra do nosso primeiro versículo? Ele os amou até o fim. Não foi um momento temporário. Em todo o seu ministério, o amor de Jesus Cristo é constante, e o amor de Deus por nós em nossos dias também é constante. Ainda que nós sejamos pecadores, Deus continua nos amando. É por isso que nós, cristãos, tanto precisamos fazer como ensinar aqueles que aceitam a Cristo a viver uma vida de obediência a Deus. Porque Deus nos ama e quer que nós venhamos obedecê-lo em todas as suas ordenanças. E o amor é uma ordenança de Deus deixada para a sua igreja.
através de Cristo Jesus. É assim que nós precisamos aprender esse cuidado uns pelos outros, que tanto o apóstolo Paulo fala. Esse cuidar, esse relacionamento intrínseco que precisa haver no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Esse mandamento, um novo mandamento vos dou, ainda que essa maneira de entender este mandamento, ela era algo novo, mas esse mandamento aparece lá no Velho Testamento, no livro de Levítico e o próprio livro de Êxodo, nos 10 mandamentos, nós temos lá registrado, amar ao próximo. Não é diferente. Não é diferente. O amar ao próximo é da mesma forma. É eu poder cuidar das pessoas, ainda que seja dentro de um contexto social, mas eu preciso cuidar. Agora, aqueles que são irmãos em Cristo Jesus, eu preciso fazer muito mais por eles. Eu não posso abandoná-lo. Olha como o mundo evangélico ou religioso, muitas das vezes ele vive um cristianismo hipócrita. Nós estamos aí na semana chamada Semana de Páscoa, ou alguns usam a expressão Semana Santa, como se fosse algo diferente, uma semana especial, uma semana onde o mundo se santifica, onde o mundo se consagra. Existem diversos mecanismos religiosos para que haja uma consagração nas vidas. Depois de passarem por uma semana de pecado chamado carnaval, entra-se num processo de purificação, num processo de santificação, para que se então viva de maneira mais pura, ou de maneira mais consagrada, ou de maneira mais, talvez, usar aqui uma expressão que se tornou pejorativa, puritana, mas é apenas uma falácia no meio religioso, porque em meio a tudo isso, em meio a todas essas práticas, em meio a todas essas religiosidades, a verdade no coração dos homens fica longe, e muito longe. Passa-se esta semana, vamos voltar às mesmas práticas erradas, cometendo os mesmos erros, vivendo numa prostituição, vivendo em pecado contra Deus, no meio de uma corrupção, aceitando tudo que está de errado neste mundo. Por isso se torna uma falácia religiosa. O próprio cristão evangélico se guerreando entre si, buscando interesses pessoais, buscando uma glória própria, buscando algo que não edifica a sua vida espiritual. Poucos com muito e muitos com pouco. O trabalho missionário não avança porque não há contribuição no reino de Deus. Pessoas não fazem renúncia para ir para o campo, não querem aceitar o chamado de Deus para a sua obra, não querem se dispor nem mesmo a servir no reino de Deus na igreja local. Meus amados, o amar uns aos outros é realmente entendermos que é tempo e Deus nos chama para consagrarmos as nossas vidas. Deus nos chama para fazermos renúncias espirituais, buscar um tempo de santificação, de consagração. É um tempo novo, algo novo precisa acontecer em nossas vidas. Acabamos de pregar aí a grande comissão, que vai acontecer cerca de 40 dias após esses fatos aqui acontecerem. São 40 dias após a ressurreição de Jesus. E aí então, o que Jesus Cristo nos ensina
novas ordenanças, e como nós estamos praticando essas novas ordenanças, como está o nosso amor uns pelos outros, amor com renúncias, fazendo renúncias daquilo que talvez nós mais nos apegamos. Quantos são aqueles que nesses dias aproveitam esta oportunidade para buscar os seus próprios prazeres da carne? Não falo nem do mundo comercial, que utiliza desses dias para aumentar as suas arrecadações. Os supermercados aí estão lotados nesses dias. As pessoas estão com as suas mesas fartas, buscando aquilo que somente lhes interessa, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus é esquecido durante essas épocas. Assim como acontece com o Natal, também acontece na semana de Páscoa. Meus amados e queridos irmãos, filhinhos, Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados, e a ordem que Ele nos deu: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí então, Jesus Cristo nos ensina uma terceira lição, que é o preço da vida cristã. Versículos 36 ao versículo 38. Ainda em João capítulo 13, versículos 36 ao 38. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhes respondeu: para onde eu vou não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. O diálogo final de João 13 entre Pedro e Jesus nos ensina o preço da disposição do servo em seguir a Jesus. Perceba que nós estamos falando de lições de Jesus aos apóstolos no cenáculo. E a terceira lição, então, é o preço da vida cristã. É a nossa disposição em seguir a Jesus. Todos querem estar com Jesus, se declaram cristãos, querem ir para o céu, voltar para a casa do Pai. Muitos aceitaram a Cristo como seu Senhor, seu Salvador. Muitos foram batizados nas águas. Porém, poucos querem pagar o preço da consagração, renunciarem ao pecado, declaram um cristianismo cheio de idolatria, vivem uma vida de pecado e se agarram nas misericórdias do Senhor. Acham que Deus é bondoso, Deus é misericordioso e irá na última hora salvá-los. Aqueles que um dia confessaram a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, talvez até tenham sido batizados em uma igreja evangélica, mas há muitos anos já largaram, já abandonaram a Jesus, já abandonaram as suas igrejas, e vivem por aí, e às vezes ainda professando que são evangélicos, e não fazem parte de nenhuma comunidade cristã, apenas caminham, entendendo que são convertidos e eles são eleitos, escolhidos por Deus, e na última hora Deus vai ter misericórdia das suas vidas. Há muitos que estão sendo enganados, porque quando eles experimentaram a Cristo, aceitaram a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, quando eles foram batizados, eles não deram prosseguimento.
se tornaram apenas meninos na fé. É como uma criança que nasce e aquela criança então passa por uma enfermidade e ela não desenvolve, o seu corpo cresce, porque os anos passam, mas a sua mente continua como a mente de uma criança, como um bebê. E muitos então não desenvolvem espiritualmente. Uma criança, ela precisa se alimentar para ela crescer. Uma criança, ela precisa da comunhão da sua mãe para ela poder crescer. Uma criança, ela precisa de cuidados especiais para ela poder crescer. Uma criança, ela precisa ser levada de um lado para o outro, para que ela possa desenvolver. Ela precisa de uma escola para estudar. Ela precisa de recursos técnicos, recursos do mundo, para que ela possa desenvolver o seu intelecto. A vida cristã é da mesma forma. Quando nós apenas tivemos uma experiência pérfida no meio evangélico, nós não nos desenvolvemos espiritualmente, não crescemos espiritualmente. E aí então, quando nós olhamos para as palavras dos apóstolos, ainda que depois de 3 anos caminhando com Jesus, eles ainda tinham uma fé medíocre, eles ainda tinham uma fé muito pequena, ainda eram homens de pouca fé, como eu costumo dizer, eram crentes bully, crente de colocar, crente de pouca fé. E muitos vivem desta maneira. Eles não conseguem crer, eles não conseguem verdadeiramente ter uma experiência com Deus. E a pergunta de Pedro, ela nos mostra aqui algumas coisas que precisamos então entender. Senhor, para onde vais? Senhor, qual é a direção? Eu quero estar contigo. Pedro, ao ouvir que Jesus os deixaria, iria para outro lugar, ele então pergunta: Senhor, para onde vais? Para onde Cristo irá? Jesus disse então para Pedro que no devido tempo, Pedro também estaria com ele. As palavras de Jesus: para onde vou não podeis ir agora, seguir-me, mas depois me seguirás. Pedro estará um dia com o Senhor, assim como aconteceu. Da mesma forma, hoje nós seguimos a Cristo, sabemos para onde Cristo foi, mas nós seguimos a Cristo na direção que Ele está nos conduzindo, através do Espírito Santo de Deus. Mas para isso há um preço que nós precisamos pagar. Não dá para dizer que estamos seguindo a Cristo se não estamos consagrando as nossas vidas. Não dá para dizermos que somos cristãos se não estamos fazendo renúncias espirituais, se não estamos realmente vivendo uma vida de santidade na presença de Deus, colocando a nossa caminhada, colocando os nossos pés onde o Espírito Santo está determinando que nós venhamos seguir, indo na direção de Cristo Jesus. Não podemos seguir este ritual, não podemos seguir uma procissão espiritual, não podemos estar andando onde está indo a multidão, na direção que vai a multidão, onde vai alguém com andor na frente e uma grande multidão vai acompanhando a uma divindade morta, uma divindade que não pode salvar, uma divindade que não pode lhe dar uma nova vida em Cristo Jesus. Cristo nos chama para algo novo, Cristo nos chama para novas experiências, e não podemos viver desta maneira se estamos verdadeiramente dispostos a seguirmos a Cristo. Ir para onde Cristo foi, precisamos pagar o preço da vida cristã, e o preço da vida cristã implica em fazermos renúncias espirituais, fazermos renúncias contra o pecado, a lutarmos contra os desejos da carne, a lutarmos contra as armadilhas de Satanás, a vivermos uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor, fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Há uma segunda pergunta que aparece no texto:
Pedro: por que não posso seguir-te agora? E aí a declaração do próprio Pedro implica num grande peso espiritual por sua vida. Por ti darei a minha vida. Até que ponto você está disposto a dar a sua vida, a entregar os seus valores, a entregar aquilo que você tanto ama por Cristo Jesus, pelo reino de Deus, a entregar os seus desejos carnais, os seus objetos de consumo, os seus valores humanos por Cristo Jesus? Até que ponto você está verdadeiramente disposto a fazer a vontade de Deus? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, conforme nos diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Deus está conosco até o fim, porque Ele nos amou até o fim. E nós precisamos amar a Cristo até o fim, não importa a situação. Jesus Cristo rebate Pedro, falando o seguinte: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. É assim que o mundo de hoje tem vivido, uma negação a Cristo. O mundo de hoje não está pronto para seguir a Cristo. O mundo de hoje não está pronto para fazer a vontade do Senhor Jesus, sem experimentar uma consagração ao Senhor, sem se colocar nas mãos do Espírito Santo de Deus. O mundo de hoje não está pronto para seguir a Jesus, sem fazer renúncias contra o pecado, sem consagrar a sua vida nas mãos do Senhor. Lá em Mateus 26, versículo 36, é o mesmo texto da negação de Pedro, ou da disposição de Pedro em seguir a Cristo. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Não somente Pedro, mas até os demais discípulos disseram que não negariam a Cristo. Quero que você analise esta frase. Quero que você pense sobre esta frase. Quero que você reflita sobre esta frase. Ainda que te seja mister morrer com Cristo, você está pronto para não negar a Cristo Jesus quando você for confrontado? Muitos estão dizendo que estão, mas na verdade tem vivido uma vida de pecado. Eu quero concluir nesta noite te mostrando aqui algumas questões para a sua vida espiritual. Só poderemos honrar a Deus, glorificar ao Senhor, se vivermos uma vida de obediência a Deus, conforme Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo 28 e Marcos capítulo 16. Nós precisamos obedecer a Cristo e ensinar as pessoas que aceitam a Cristo a viver uma obediência a Cristo Jesus, obediência à palavra de Deus. Precisamos viver e ensinar as pessoas a viverem da mesma forma. Isso se chama discipulado. Precisamos servir uns aos outros, amando uns aos outros, assim como Deus também nos amou e morreu pelos nossos pecados. Não podemos viver um amor somente de palavras. Não podemos viver um amor somente de falácias. Precisamos viver o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. Porque somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Cristo nos falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele está conosco, presente através do Espírito Santo de Deus. É através do Espírito Santo que Deus age em nós, porque somos templo do Espírito Santo. E por isso precisamos então entender, compreender que Deus se faz presente em nossas vidas, através do seu Santo Espírito.
Deus está presente na minha vida, como também está presente na vida do meu irmão, através do Espírito Santo. E assim eu preciso consagrar a minha vida nas mãos do Senhor, crendo nele como Senhor e o Salvador da minha vida. Se ainda você não fez esta decisão, que você possa lembrar que Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar a salvação. E enquanto você não aceitar a Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você não experimentará a salvação. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não adianta você dizer: eu sou batizado, mas você não crê em Jesus Cristo como seu Senhor. Não há salvação. O batismo não salva ninguém. Nós precisamos crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que morreu pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu quero orar por você, para nós podermos encerrar nesta noite, ministrando então sobre a sua vida. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Que esta palavra, Pai, ela possa, Senhor Deus, trazer edificação na tua igreja. Ela possa despertar o teu povo, Pai, a viver uma vida segundo o teu querer, segundo a tua boa e perfeita vontade. Que nós possamos, Senhor Deus, viver, ó Pai, de forma que dignifique a Ti, ó Pai, como Senhor, glorifique o teu santo nome, ó Pai. Que a nossa vida possa ser para a glória tua, ó Pai, para glorificar e exaltar a Ti, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a tua igreja, toma as nossas vidas, os nossos pecados em tuas mãos, porque somos imperfeitos. O apóstolo João nos fala que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, tu é fiel para nos perdoar de todo pecado. Por isso, ó Pai, nós queremos confessar que somos fracos, confessarmos a Ti que somos pecadores, mas nós queremos consagrar as nossas vidas a Ti, ó Pai. Nós queremos declarar a Ti, Senhor Deus, todas as coisas. Queremos declarar a Ti, Senhor Deus, as nossas fraquezas, pedindo, ó Pai, que Teu Espírito Santo, o Teu poder, a Tua graça, a Tua autoridade venha sobre nós. Se porventura, ó Pai, alguém que tenha ouvido, Senhor Deus, esta palavra, que está conosco, Senhor Deus, eles possam, se ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo, eles possam hoje, Senhor, entregar as suas vidas em Tuas mãos. E que Teu Santo Espírito possa ministrar sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada família. Toma, Senhor Deus, esta vida em Tuas mãos. Transforma esta vida com o poder do Teu Santo Espírito. Teu Filho Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados para nos dar uma nova vida e para que nele nós possamos ter a vida eterna. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra que se revela em nossos corações. Colocamos, ó Pai, agora a Tua igreja. Abençoe, Senhor Deus, esta semana, as atividades, o trabalho dos Teus servos. Abençoe a cada lar, a cada um que está enfrentando lutas, que eles possam também consagrar e entregar as suas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai glorioso, Pai grandioso, Senhor e Salvador, Criador de todas as coisas, o Deus que nos ama, que através do Teu Filho Jesus Cristo, o homem possa encontrar a salvação, e que o Santo Espírito esteja sobre todos nós, nos conduzindo, enquanto estivermos neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que a graça, o amor do nosso Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.